Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui juntinho de vocês para a gente iniciar esse momento. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 7 de revisão e avaliação. Então, eu já peço bastante atenção, já pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e faça suas anotações. Vamos à aula? Muito bem, então vamos iniciar ali pelo nosso primeiro dia de aula, onde nós falamos a respeito dos esportes de rede e parede, né? Vamos relembrar qual é a definição? Vamos lá. Então, olha só, o que são esportes de rede e parede de rebote? São modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Isso de acordo com a BNCC. Então, o que vem dizendo para a gente aí? Que os esportes de rede e parede são aqueles onde a gente tem que atacar aí o campo do nosso adversário e para isso, a bola tem que passar por cima da rede, tá? Vou apresentar aí alguns exemplos para vocês. Observem. Como exemplo, como esporte de rede, nós temos voleibol, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, badminton, futevôlei, entre outros. E parede de rebote, nós temos pelota basca, raquetebol, squash e outros. E nessa aula, nós falamos a respeito de dois, esportes de rede, que foi o voleibol e o vôlei de praia, como vocês podem ver aqui ao meu lado, né? E aí a gente viu algumas características de cada um deles, a gente percebeu que tem semelhanças, mas que também tem muitas diferenças. E aí nós vamos relembrar agora alguns elementos de cada um, iniciando ali pelo vôlei, né, e pelo voleibol. Vocês lembram que o voleibol ele foi criado com que intuito? Vocês lembram? Não, né? Então vou relembrar para vocês. Então, o William George Morgan, a ideia dele era criar um esporte onde tivesse menos contato físico entre os competidores, né? Para que isso não viesse causar lesão, e foi por isso que surgiu o voleibol. E logo depois, né, a gente viu aí o surgimento do vôlei de praia, que é derivado do vôlei de quadra. Logo lá no início, eles jogavam 4 contra 4, 6 contra 6, só que aí o Paul Johnson, né, teve a brilhante ideia de reduzir esse número de jogadores, justamente porque eles tinham uma dificuldade de montar essas equipes, né? E aí ficou mais conhecido o vôlei de areia, o vôlei de praia, dupla contra dupla, como vocês viram aí na nossa aula, tá bom? Então vamos ver aí quais são os objetivos, tanto do voleibol quanto do vôlei de praia. Vamos ver? Então, olha só, o objetivo é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar na quadra do adversário. E para isso, nós temos aí o apoio de alguns fundamentos, na verdade, eles fazem parte, né, do jogo em si. Nós temos o saque, a recepção, qual mais? Ataque, levantamento e vários outros, tá? Então vamos rever aí cada um deles, começando pelo saque. Observem lá. O saque, ele é o nosso primeiro fundamento. É ele que vai dar início à nossa partida, tá? E ele aí pode receber várias nomenclaturas dependendo de se ele é feito por cima ou por baixo, tá? Lembrando que esta bola ela tem que passar por cima da rede e chegar no campo do nosso adversário, tá? Logo em seguida, nós temos a recepção. Esse fundamento vai acontecer após o saque, tá? A técnica usada para fazer a recepção é a manchete. E o objetivo dessa recepção é fazer com que essa bola chegue no próximo jogador, que é o levantador. Tá? E aí a gente já consegue visualizar aí o próximo fundamento, que é o levantamento. Ele acontece após a recepção e a técnica utilizada é o toque, que tem como objetivo preparar a bola para um ataque. E quando a gente fala de ataque, nós estamos falando de outro fundamento, tá?
O ataque, ele é feito após o levantamento e a técnica usada para fazer é a famosa cortada, né? Onde o objetivo maior é cravar a bola na quadra adversária. E aí, entre o ataque, né, depois do ataque, podem acontecer duas ações, ou a defesa ou o bloqueio, tá? Então, são os nossos dois próximos fundamentos. Então, a defesa acontece após um ataque quando o bloqueio não funciona. A técnica mais utilizada para fazer a defesa é a manchete, porém, a defesa pode ser feita em qualquer parte do corpo, inclusive com os pés, tá bom? E aí, vamos supor que subiu o bloqueio. O bloqueio é um outro fundamento, tá? Ele pode acontecer após o ataque, é feito próximo à rede e com os dois braços erguidos e esticados. Tem como objetivo bloquear o ataque de forma que a bola caia na quadra adversária. Então, como eu falei para vocês, tem praticamente uma sequência, né, de fundamentos, começando ali com o saque, depois a defesa, o levantamento, o ataque, né, aí pode vir um bloqueio ou pode acontecer o quê? Uma defesa também do outro time, tá bom? E assim por diante. Então, observando isso, a gente pode perceber que o voleibol e o vôlei de praia, eles são bem parecidos. Mas eu trouxe aqui, novamente, um quadro comparativo para que vocês observem, relacionado à dimensão de quadra, aos fundamentos, ao número de jogadores, dentre outras características, tá? Então, aqui já dá para a gente perceber que há uma diferença quanto à dimensão da quadra, enquanto que no voleibol a gente tem uma quadra maior, até porque a gente tem um número de jogadores, uma quantidade maior. No vôlei de praia já é uma quadra menor, porque nós temos ali o quê? 2 jogadores, tá bom? Então, observem aí. No voleibol, a quadra ela é de cimento e a dimensão dela é de 18 metros por 9. E no vôlei de praia, o chão dela é o quê? De areia. E a dimensão é de 16 metros por 8. E aí, como eu falei para vocês, lá no voleibol nós temos 6 jogadores e no vôlei de praia 2 jogadores. E aí uma outra diferença que a gente pode encontrar está relacionada aos jogadores reservas. Enquanto que no voleibol nós temos aí 6 jogadores reservas, lá no vôlei de praia nós não temos nenhum. Então, caso aconteça algo com um dos jogadores, né, vai paralisar ali a partida, né, não tem como continuar. Outro ponto que nós observamos na nossa aula foi em relação aos sets, né, que são as partidas que acontecem, né. No voleibol, nós temos aí 4 sets de 25 pontos, vence aquela equipe que faz 3 sets primeiro, mas vamos supor que aconteceu um empate. Um time fez 2 sets, o outro time 2 sets, e aí, como é que faz? Nós temos o 5º set, que é chamado de tie break. E esse 5º set, né, um dos times tem que atingir os 15 pontos, lembrando que tem que haver aí 2 pontos de diferença, tá bom? E lá no vôlei de praia, vamos lá, lá no vôlei de praia são 3 sets, tá? Vence aquele que fizer 2 sets primeiro. Aí vamos supor, professora, deu empate de novo, cada um fez um set. Aí nós vamos para o quê? Para o 3º set, que é o nosso tie break, tá? Que também tem 15 pontos, certo? Muito bem. Então, esses são alguns elementos, né, que a gente fez um comparativo entre o voleibol e o vôlei de praia. Prosseguindo, vamos agora revisar nossos próximos conteúdos, que foram a respeito do hóquei sobre a grama e do cricket. E aí a gente falou sobre a questão dos esportes de invasão e dos esportes de campo e taco. Vamos lá relembrar o que é um esporte de invasão. Observem aí. São modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra-campo defendida pelos adversários, que pode ser um gol, uma cesta, touchdown, entre outros, tá? Protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. E aí, como exemplo, eu tenho para vocês o basquetebol, o frisbee, o futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei sobre a grama, polo aquático, rugby
e etc. E aí, nesse momento da aula, nós vimos especificamente o hóquei sobre a grama. Vamos relembrar aí algumas características desse esporte? Então, primeiramente, lembrando ali a sua história. Acredita-se que ele surgiu há muito tempo e que a versão mais próxima do esporte, como a gente conhece hoje, surgiu lá no Egito por volta de 2000 anos antes de Cristo. O esporte também fez sucesso na Grécia, tá? E assim como qualquer um outro esporte, ele tem as suas próprias características. Observem aí. O hóquei sobre a grama é um esporte coletivo, disputado por 2 equipes, tá? Por 11 jogadores em campo, sendo 10 na linha e 1 no gol, mais 5 reservas. O objetivo é marcar o maior número de gols possíveis na baliza adversária. E aí, para esse tipo de esporte, a gente tem 2 equipamentos principais, que são os tacos e a bola, né? Onde cada jogador tem o seu próprio taco e temos uma bola aí correndo no nosso campo, tá? Lembrando que o nosso goleiro, ele tem uma vestimenta diferenciada. Por quê? Porque ele precisa ser protegido, porque a bola sempre vem com bastante velocidade, certo? E aí agora eu quero relembrar com vocês os fundamentos do hóquei sobre a grama. Observem aí. O primeiro passo que a gente tem que aprender aí, que é a empunhadura do taco, né? Que é a forma de segurar, de agarrar o taco. Na grande maioria das vezes é realizada com a mão esquerda na parte superior e a mão direita posicionada distante 3 mãos da esquerda ou no final do gripe, né? Que é o nome aí da onde a gente segura. Logo em seguida, nós temos a condução, que é o quê? É o ato de conduzir a bola, de movimentar a bola, né, pelo campo, tá? Lembrando que essa bola, ela tem que estar em contato com o taco ou próximo dele, tá? E essa condução, ela visa o quê? O avanço para o campo do adversário. Logo em seguida, nós temos o drible. O drible é outro fundamento onde é realizado a movimentação da bola de um lado para o outro, lembrando que o taco deve estar sempre com a parte plana em contato com a bola, certo? Prosseguindo, nós temos a recepção, que é o ato de receber a bola, pode ser, e aí nós temos algumas formas de receber, que pode ser desacelerando essa bola ou com o taco na diagonal, tá? Então tem 2 formas de receber. E seguindo, nós temos o passe, que é o ato de entregar a bola diretamente ao companheiro ou lançá-la em um espaço vazio do campo para posterior recepção do companheiro de equipe, tá bom? Outro fundamento é o desarme, que é a técnica utilizada para retirar a bola do adversário e é muito similar à recepção. E aí nós temos uma forma de desarmar o nosso oponente, mantendo o taco próximo do solo na posição horizontal. Então observem mais uma vez aqui a nossa imagem do hóquei sobre a grama, observem os elementos que eu falei para vocês, a presença do taco, da bola, né? Tudo isso é necessário para que ocorra aí o hóquei sobre a grama. Prosseguindo, um outro esporte que nós estudamos ali na nossa segunda aula foi o cricket, que é considerado um esporte de campo e taco, é classificado, né? Vocês lembram aí as características desses esportes de campo e taco? Se não, vamos relembrar agora. Olha só. O que é um esporte de campo e taco? São modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Como exemplo, eu trouxe para vocês o beisebol, cricket, softball, dentre outros. E nós vimos a respeito do cricket. Vamos relembrar aí também suas características. Então, o cricket possui sua origem na Inglaterra, lá em 1566, no século XVI. Tá? Ele surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, chamado stowball. E é lógico
que ele sofreu várias modificações até chegar no formato que ele é hoje, tá? E assim como o futebol é uma paixão nacional aqui para o nosso país, o cricket também é uma paixão nacional em países como Reino Unido, Índia e Paquistão, tá? Então a galera de lá consome bastante, né? Assiste muitas partidas. Falando um pouquinho das suas características, o cricket é um esporte onde os times são compostos por 11 jogadores, tá? E aí eles têm o que mais? Tem algumas características que dá para a gente identificar, né? Enquanto uma equipe ela vai agir como rebatedor, vai atuar como rebatedor, a outra vai ser o quê? Lançador, arremessador, né? Vai ser ali os jogadores do campo, tá? No decorrer desse jogo, as posições vão se inverter. Quem não era rebatedor passa a ser rebatedor e quem era ali da defesa, não era da defesa, passa a ser da defesa, tá bom? E o cricket ele tem dois objetivos principais. Um objetivo está ligado ao time que está defendendo e o outro objetivo ao time que está atacando. Então observem aí, olha só. O cricket é um desporto que possui dois objetivos básicos. O primeiro é a defesa busca eliminar os 10 wickets adversários, vocês vão já lembrar o que é, e o ataque busca conseguir o maior número de corridas, que são chamados runs, tá? Muito bem. Falando agora dos equipamentos do cricket, observem aí, ó. No cricket são usados como equipamentos os tacos específicos, vocês estão vendo aí a imagem ao lado, tá? A bola e as casinhas de madeira, que é essa imagem que está no meio aí, ó. São chamados de wickets. E os equipamentos de proteção, capacete, caneleiras, luvas, cotoveleiras, protetores de coxa, tórax e braço, tá? Alguns jogadores, não são todos. E falando de jogadores, nós temos aí duas funções. Nós temos o arremessador, que é aquele, né, que é o principal jogador defensivo. Ele fica posicionado no lado oposto do rebatedor e seu objetivo é arremessar a bola de modo que ela passe pelo rebatedor e atinja a casinha ou os wickets, tá bom? Logo em seguida, nós temos o outro jogador, que é o rebatedor. Ele rebate a bola o mais longe possível para que ele possa se deslocar do ponto A ao ponto B com o seu parceiro, tá bom? E além dessas duas funções, do arremessador e do lançador, nós temos os demais jogadores da defesa que estão espalhados pelo campo, ajudando aí na questão da movimentação do jogo. Prosseguindo, vamos agora assistir um vídeo, eu quero que vocês observem um vídeo do hóquei sobre a grama e do cricket. Muito bem, então vocês estão vendo aí, né, uma partida de hóquei sobre a grama, observem aí os elementos, nós temos o taco e logo a seguir nós temos o cricket. Observem aí os tacos, a bola, rebatedor, lançador, os wickets, né, todos os elementos que eu falei para vocês, presentes aí nesses dois esportes. São bem interessantes, né? Muito bem, prosseguindo na nossa revisão, vamos ali para o conteúdo da nossa terceira aula e eu já peço que vocês observem aqui, que já dá para a gente lembrar, né, o que foi que nós exploramos, foi a respeito de um esporte de combate chamado boxe. Vamos relembrar a definição do que é um esporte de combate? Olha só, são modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e defesa. Como exemplos, eu trouxe para vocês judô, boxe, esgrima, taekwondo, dentre outros. Nessa aula, né, o nosso objeto trabalhado foi o boxe. Vamos relembrar aí algumas características e elementos do boxe? Observem aí. O boxe deriva da palavra em inglês to box, que significa bater. Esse esporte também é conhecido como pugilismo,
que é uma antiga expressão inglesa que significa bater com os punhos, tá? E quais são, o que dá vida ao boxe? Então vamos lá, ó, o boxe é uma disputa entre dois boxeadores, né, que eles são pareados por peso, e eles utilizam golpes com os punhos, e esses golpes eles são feitos acima da cintura, tá? Então a gente percebe aí um trabalho maior dos membros superiores. E o objetivo do boxe é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente, seguindo um conjunto de regras pré-determinadas. E para nocautear o atleta, a gente precisa o quê? Derrubar o nosso adversário, sendo que ele tem que ficar mais de 10 segundos ali, tá certo? E aí pode ser considerado nocaute. Agora, se ele consegue voltar antes desses 10 segundos, ele continua aí no combate, tá bom? Prosseguindo, lembrando que os atletas são chamados de quê? De boxeadores. E como é que acontece essa dinâmica da luta? Observem aí. A luta é dividida em rounds, chamadas de assaltos. O tempo das disputas pode se diferenciar entre os campeonatos. Quando se trata de uma competição olímpica, nós temos 3 rounds de 3 minutos no masculino e 4 rounds de 2 minutos no feminino. Agora, quando se trata de uma luta profissional, são realizadas em até 12 rounds, né, ou assaltos, de 3 minutos, certo? E professora, como é que pontua mesmo, hein? Como que a gente pode considerar um atleta vitorioso, um boxeador vitorioso? Vamos ver a seguir. Olha só. As vitórias são decididas por nocaute, ou seja, por pontos, nocaute técnico, abandono ou desclassificação, tá? O julgamento do combate é feito sob os conceitos de ataque, defesa, técnica e eficiência. Então, ele tem que mostrar todos esses elementos ali na hora do combate, tá? E assim como qualquer outro esporte, no boxe também tem ali as ações que são consideradas faltas. Observem aí. Golpes baixos, que são os golpes abaixo da cintura, a gente já sabe que no boxe isso não pode, é diferente do Muay Thai, né, que lá a gente já tem aí a presença do chute, no boxe a gente não vê isso, tá? Golpes nos rins, chutes, cabeçadas, mordida, empurrões à cabeça do adversário contra as cordas do ringue, tudo isso é considerado falta, tá? E tem uma observação para vocês. Um boxeador que dê cabeçada e cause lesão ou corte no adversário é desclassificado. E como nós falamos das faltas, eu quero agora relembrar com vocês os golpes usados no boxe. E aí vocês vão perceber que realmente acontece muito, né, na parte superior do corpo, tá? O movimento maior é do braço, dos punhos, tá? Então nós temos aí como golpe o cruzado, né, que é aquele golpe curto na lateral da cabeça. Nós temos o jab, que é rápido, com a mão posicionada à frente da guarda. Nós temos o golpe chamado direto, né, que é aquele golpe mais potente, feito com a mão de trás da base. Nós temos também o gancho, que é aquele que atinge a região da cintura. Lembrando que não pode ser abaixo. Se for abaixo, é considerado o quê? Falta, tá? Nós temos o swing, que tem um outro nome também, que é realizado na diagonal de cima para baixo, e nós temos o uppercut, né? Que é de baixo para cima, focando principalmente a questão do queixo. Então, todos esses golpes nós vimos lá com o professor Marcelo, onde ele ensinou algumas movimentações para a gente, né? Agora, para vocês visualizarem melhor alguns desses golpes, observem o vídeo a seguir. Então, nesse vídeo, a gente consegue ver o quê? Quais golpes? Jab, direto. Além disso, a gente consegue perceber a questão da esquiva. Lembra que o professor falou que a gente tem esquiva apenas de virar de um lado para o outro, direita e esquerda, mas a gente tem a esquiva em pêndulo também, né? Então, observem aí esses elementos. Esquivou, esquivou, jab direto. Muito bem. É isso aí. Então, já deu para a gente ver um pouquinho, né, de como é a dinâmica do boxe.
E assim nós finalizamos a nossa revisão, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.